Em uma fria noite de maio de 2022, Cláudia Ramos, de 34 anos, caminhou em direção a uma praça em Caxias do Sul. Ela ia encontrar o marido, mas se sentia segura. O local ficava em frente à mesma delegacia onde dias antes ela o havia denunciado por agressão. Cláudia acreditava estar protegida, mas depois daquela noite nunca mais foi vista. Para a família, começaram dias de angústia e incerteza. Para a polícia, um quebra-cabeça sem peças. Como uma mãe de 34 anos desaparece em um local público, a metros da ajuda que ela mesma procurou? O caso parecia destinado a se tornar mais uma estatística sem resposta, até que uma pista silenciosa, escondida em uma ligação de emergência que durou poucos segundos, trouxe à tona a aterrorizante verdade. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu com Cláudia Ramos, uma mulher que buscou proteção no lugar exato onde encontrou seu fim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2022. O mês, maio. A cidade era Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O outono na Serra Gaúcha trazia dias frios, com neblina frequente no início da manhã e no fim da tarde. A escuridão chegava mais cedo, cobrindo as ruas da cidade. Neste período, os noticiários locais registravam um aumento nos relatos de casos de violência doméstica, um problema social que se tornava cada vez mais visível. No centro da investigação deste caso está uma área específica da cidade. Uma praça localizada em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher. O local era um ponto de passagem comum para muitos moradores. Continha um ponto de ônibus, uma antiga banca de jornal já desativada e com as portas fechadas, e ao lado um terreno baldio. Este terreno era frequentemente utilizado pela população como um estacionamento irregular. Para muitas mulheres, a fachada da delegacia representava um símbolo de proteção, o endereço para buscar ajuda contra a violência. Este complexo de locais, pensado para oferecer segurança, tornou-se o cenário de um crime. O lugar onde uma mulher buscou proteção do Estado foi o mesmo onde ela foi encontrada sem vida, dias depois. A ironia dos fatos marcou profundamente a investigação e a comunidade local. A vítima era Cláudia Ramos. Ela tinha 34 anos e trabalhava como balconista em uma padaria da região. Era mãe de uma menina de 7 anos. Cláudia estava casada há uma década com Fábio, um motorista de caminhão de 37 anos. O relacionamento, segundo relatos posteriores, já apresentava um histórico de conflitos e agressões físicas. A investigação deste caso levanta uma pergunta central e perturbadora. Como o exato ponto geográfico onde Cláudia Ramos formalizou um pedido de ajuda se transformou em poucos dias no local de sua morte? A análise dos fatos revela uma sequência de eventos que expõe a vulnerabilidade da vítima, mesmo após ter tomado a decisão de denunciar seu agressor. A história de Cláudia Ramos começa com um ato de coragem em frente à delegacia, mas termina de forma trágica, escondida nas sombras do mesmo lugar. A apuração policial buscou entender cada passo dado pela vítima e pelo suspeito, em uma tentativa de reconstruir as últimas horas de vida de uma mulher que acreditava estar caminhando em direção à segurança. O casamento de Cláudia Ramos e Fábio durou 10 anos. Durante esse período, o relacionamento foi marcado por conflitos. O histórico do casal, segundo apurado pela investigação, já incluía brigas e agressões físicas. Familiares e amigos próximos tinham conhecimento da natureza instável da relação. Em abril de 2022, os episódios de violência se tornaram mais frequentes e intensos. Nesse período, Cláudia comunicou à sua irmã que sentia medo de Fábio. Ela relatou a escalada das agressões e a crescente tensão dentro de casa. O ponto de ruptura ocorreu na noite anterior ao dia 10 de maio. Após um novo episódio de agressão física, Cláudia tomou uma decisão definitiva. Ela entendeu que precisava de intervenção externa para garantir sua segurança e a de sua filha. Na manhã seguinte, ela se organizou para ir até a Delegacia de Atendimento à Mulher. A decisão de registrar um boletim de ocorrência
representava o passo final em sua tentativa de encerrar o ciclo de violência doméstica. Ela não iria sozinha. Pediu que sua amiga, Sabrina, a acompanhasse até o local para oferecer suporte. Aquele dia marcaria o início formal de sua busca por proteção legal contra o marido. No dia 10 de maio de 2022, Cláudia Ramos e sua amiga Sabrina chegaram à Delegacia de Atendimento à Mulher em Caxias do Sul. O objetivo era claro e direto: formalizar uma denúncia contra Fábio. Dentro da delegacia, Cláudia foi atendida pela delegada Patrícia Dornelles, a autoridade responsável pela unidade. Ela narrou os fatos da noite anterior e o histórico de agressões sofridas ao longo dos anos. Seu depoimento foi reduzido a termo e um boletim de ocorrência foi oficialmente registrado. O ato representava a materialização de sua decisão. A partir daquele momento, o conflito deixava de ser um assunto privado e passava a ser uma questão de responsabilidade do Estado. Ao saírem do prédio, Cláudia e Sabrina pararam na praça em frente. O procedimento legal estava concluído, mas a sensação de insegurança permanecia. Cláudia pegou seu telefone celular. Em um gesto que se provaria fundamental para a investigação futura, ela abriu um aplicativo de mensagens e começou a gravar um áudio para sua irmã. A mensagem era curta e objetiva. Sua voz firme dizia: "Se ele fizer algo, estou pedindo ajuda aqui." Ela enviou o arquivo de áudio imediatamente. A frase era mais do que um simples aviso. Era um registro. Cláudia estava demarcando aquele local como seu ponto de referência para a segurança. A calçada em frente à delegacia, para ela, simbolizava o lugar onde a lei estava a seu favor. Ao enviar a mensagem, ela criava uma prova documental de sua localização e de sua intenção. Ela estava informando sua família que aquele era o endereço de sua busca por proteção. Para Cláudia, o som ambiente capturado naquela gravação, o ruído distante do tráfego, o eco de seus passos na praça, era o som da esperança e da ação. O áudio foi recebido pela irmã, que guardou a mensagem. Naquele momento, o gesto foi interpretado como uma medida de precaução, um desabafo de quem havia acabado de dar um passo difícil. Ninguém poderia prever que aquela gravação, feita em um ato de autoproteção, se tornaria uma peça central em uma investigação de assassinato. O som daquele local específico, capturado pela voz de Cláudia, se transformaria em uma assinatura acústica, uma impressão digital sonora que os peritos usariam dias depois para conectar sua busca por ajuda ao seu desaparecimento violento. Aquele áudio era a prova de que Cláudia Ramos esteve ali, buscando a proteção que, no fim, não foi suficiente para salvá-la. Nos dias que se seguiram ao registro da ocorrência, o contato entre o casal foi interrompido. Essa interrupção, no entanto, durou pouco. Fábio, o marido denunciado, iniciou contato com Cláudia por meio de mensagens de texto. O pretexto utilizado por ele era a guarda da filha do casal, uma menina de 7 anos. Nas mensagens, ele afirmava que queria apenas conversar como gente adulta, para resolver a situação de forma amigável. Ele prometeu que o encontro seria pacífico e garantiu que não lhe faria mal. Para a conversa, Fábio sugeriu um local específico, a praça em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher. Era o mesmo ponto onde Cláudia havia gravado o áudio para a irmã dias antes, o lugar que ela havia sinalizado como seu ponto de segurança. A escolha do local foi uma manobra calculada. Fábio usou a aparente segurança do ambiente para diminuir as defesas de Cláudia e convencê-la a aceitar o encontro. A amiga de Cláudia, Sabrina, que a havia acompanhado à delegacia, foi contra a ideia. Ela expressou sua preocupação e alertou sobre os riscos de um encontro a sós com o agressor, mesmo que fosse em um local público. Para Sabrina, a promessa de uma conversa pacífica vinda de um homem com histórico de agressão não era confiável. Ela aconselhou Cláudia a não ir ao encontro. Apesar do aviso, Cláudia decidiu aceitar. Sua lógica se baseava em 2 fatores que ela considerava como garantias de segurança. Primeiro, o local era público e, em tese, movimentado, o que inibiria uma ação violenta. Segundo, a proximidade imediata com o prédio da delegacia onde havia feito a denúncia lhe transmitia uma falsa sensação de proteção.
Em sua avaliação, Fábio não tentaria nada a poucos metros da autoridade policial, que já estava ciente de seu comportamento. Acreditando estar no controle da situação, ela concordou em encontrá-lo. O encontro foi marcado para a noite de 13 de maio de 2022, 3 dias após ela ter registrado o boletim de ocorrência. Cláudia acreditava estar tomando uma decisão pragmática, em um ambiente que ela mesma havia definido como seu refúgio. Ela não sabia que estava caminhando para uma armadilha, montada exatamente no lugar que ela associava à sua segurança. A conversa sobre o futuro da filha era, na verdade, um pretexto para atraí-la a um local onde ele poderia agir. A noite de 13 de maio de 2022 chegou a Caxias do Sul. Conforme o combinado, Cláudia Ramos embarcou em um ônibus do transporte público. Seu destino era a praça em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher, o local que ela havia escolhido como ponto seguro para a conversa com Fábio. A viagem foi curta. Ela foi vista por outros passageiros ao descer em um ponto próximo ao local. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da área registraram seus movimentos de forma fragmentada. As gravações mostram sua silhueta caminhando de forma decidida pela calçada, sob a iluminação pública da rua. Ela vestia roupas de frio, adequadas para a baixa temperatura daquela noite de outono. Seu trajeto era claro. Ela se dirigia diretamente para a praça, o ponto de encontro. A mulher nas imagens não demonstrava hesitação. Ela atravessou a rua e entrou na área da praça, movendo-se em direção à antiga banca de jornal e ao terreno baldio adjacente, onde a conversa deveria acontecer. Este foi o último registro visual de Cláudia Ramos com vida. Após entrar no perímetro da praça, ela saiu do campo de visão das câmeras disponíveis. Depois daquele momento, ela não foi mais vista por nenhuma testemunha. O encontro com Fábio, que deveria ser uma conversa sobre a guarda da filha, resultou em seu desaparecimento completo. Nenhum contato posterior foi feito com sua família ou amigos. Nenhuma mensagem foi enviada de seu celular. O silêncio que se seguiu aos seus últimos passos registrados foi absoluto e imediato. Cláudia Ramos havia desaparecido. Os dias seguintes ao desaparecimento foram de incerteza. A família de Cláudia Ramos registrou seu sumiço e as autoridades locais iniciaram os procedimentos de busca. A ausência de contato e a falta de qualquer pista sobre seu paradeiro aumentaram a preocupação. A busca por Cláudia terminou alguns dias depois, de forma trágica. Seu corpo foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local. A localização da descoberta foi um fato central para a investigação. O corpo estava em uma parte do terreno baldio adjacente à praça, escondido atrás da estrutura da antiga banca de jornal desativada. Era exatamente a mesma área onde ela havia sido vista pela última vez, a poucos metros da delegacia onde buscara ajuda. A cena foi imediatamente isolada pela polícia para o trabalho da perícia técnica. A descoberta do corpo alterou a natureza da investigação policial. O que era um caso de pessoa desaparecida transformou-se oficialmente em uma investigação de homicídio. A principal linha de apuração, desde o início, apontava para a possibilidade de feminicídio, dado o histórico de violência doméstica e a denúncia registrada por Cláudia dias antes. A delegada Patrícia Dornelles, a mesma autoridade que havia recebido a denúncia original de Cláudia, assumiu a condução do inquérito. Sua equipe retornou ao local, agora não mais como o ponto de um desaparecimento, mas como a cena de um crime. A prioridade da polícia passou a ser a coleta de evidências que pudessem conectar um suspeito ao local e determinar as circunstâncias exatas da morte de Cláudia Ramos. A investigação formal sobre seu assassinato havia começado. A equipe de investigação concentrou seus esforços nas últimas comunicações de Cláudia Ramos. Os peritos precisavam traçar uma linha do tempo digital que pudesse oferecer respostas sobre o que aconteceu após ela descer do ônibus. A polícia solicitou às operadoras de telefonia os registros detalhados das atividades do celular da vítima. O objetivo era encontrar qualquer chamada, mensagem ou uso de dados que pudesse indicar sua localização ou estado. A análise dos dados revelou uma informação crucial. Na noite de 13 de maio,
A mesma noite do desaparecimento, uma chamada foi originada do aparelho de Cláudia. O número discado era o 190, o contato de emergência da Polícia Militar. A ligação, no entanto, não foi completada. Durou apenas alguns segundos antes de ser interrompida. Em um primeiro momento, uma chamada que não se concretizou poderia ser descartada como um erro ou uma falha de sinal. Mas o procedimento padrão exigia uma verificação mais aprofundada. Apesar da curta duração, o sistema de emergência registrou informações vitais. A tecnologia de triangulação de antenas permitiu que a localização aproximada do celular no momento da chamada fosse identificada. O sinal partiu da área exata da praça, em frente à delegacia, o local onde o corpo de Cláudia foi encontrado. A coincidência de tempo e lugar era forte demais para ser ignorada. O registro continha um elemento ainda mais importante. O sistema também capturou e armazenou um pequeno arquivo de áudio. A gravação continha os poucos segundos de som ambiente e vozes que foram transmitidos antes da queda da chamada. Para a investigação, aquele arquivo era uma potencial cápsula do tempo, um registro sonoro dos momentos finais de Cláudia. Os investigadores agora possuíam uma pista concreta, um fragmento de áudio que poderia conter a chave para entender o ataque. A chamada interrompida ao 190 não era mais apenas um registro técnico em uma planilha. Era a evidência de uma tentativa de pedir ajuda no exato momento da agressão. Esta gravação, embora fragmentada, representava a primeira evidência direta do que poderia ter ocorrido durante os momentos do ataque. Era uma pista contida no silêncio do desaparecimento, uma voz que a tecnologia havia conseguido preservar. O pequeno arquivo de áudio foi isolado e submetido à análise imediata. Os peritos da Polícia Civil se concentraram em extrair cada detalhe do registro sonoro. A gravação tinha poucos segundos, mas seu conteúdo era denso. No início do áudio, era possível identificar a voz de Cláudia Ramos. Ela começava a falar, possivelmente tentando passar sua localização ou descrever o agressor. Sua fala, no entanto, foi cortada de forma abrupta. Em seu lugar, o microfone do celular capturou um som diferente. A perícia o descreveu como um ruído de arrasto, compatível com um corpo sendo puxado ou com uma luta física em solo irregular. Ao fundo, sobreposto a esse ruído, os analistas também identificaram uma segunda voz. Era uma voz masculina, baixa, cujas palavras eram ininteligíveis. A sequência de sons contava uma história clara para os investigadores. Cláudia tentou pedir ajuda. Durante essa tentativa, ela foi atacada. A presença da voz masculina confirmava que ela não estava sozinha e que o confronto foi a causa da interrupção da chamada. Aquele fragmento de áudio era a prova mais direta do crime até então. Contudo, a qualidade era baixa e a duração mínima. Para extrair mais informações e, principalmente, para comparar aquele ambiente sonoro com outras evidências, a polícia entendeu que precisaria de um especialista. O arquivo foi encaminhado para uma análise forense de áudio mais detalhada. A análise do fragmento de áudio exigia um conhecimento técnico especializado. A Polícia Civil encaminhou o material para o perito em áudio Miguel Freire. Sua tarefa era dissecar os poucos segundos da gravação e compará-los com outras evidências disponíveis. O objetivo era transformar o ruído em informação concreta, uma prova que pudesse ser utilizada no processo judicial. Miguel Freire tinha em sua posse 2 arquivos de áudio distintos, ambos originados do celular de Cláudia Ramos. O primeiro arquivo era a mensagem de voz que a vítima enviou para a irmã, no dia 10 de maio. Era uma gravação clara, feita em frente à delegacia. Nela, a voz de Cláudia era o som principal, mas o microfone do aparelho também capturou o ambiente sonoro ao seu redor. Este áudio serviu como uma amostra de referência, uma gravação de controle do som específico daquele local em um dia normal. O segundo arquivo era o fragmento da ligação interrompida para o número de emergência 190, gravado na noite do crime. Este áudio era mais complexo. Continha a voz interrompida de Cláudia, o som de um arrastamento e a voz baixa de um homem. A qualidade era inferior e os sons sobrepostos.
A tarefa de Freire era encontrar uma ligação técnica entre os dois arquivos. O perito iniciou o trabalho utilizando softwares de análise espectral. Este método permite visualizar o som em gráficos, identificando frequências, intensidade e padrões que não são perceptíveis ao ouvido humano. Cada local possui uma assinatura acústica única, uma espécie de impressão digital sonora. Essa assinatura é formada pela maneira como o som reverbera nas superfícies, pelos ruídos de fundo constantes e por outras características do ambiente. A primeira descoberta de Miguel Freire veio da análise do eco. Ao isolar a voz de Cláudia nos dois áudios, ele identificou um padrão de reverberação idêntico. O som da voz dela em ambas as gravações ricocheteava de uma forma muito particular. O perito concluiu que esse eco era gerado por uma superfície sólida e próxima, consistente com as paredes metálicas da banca de jornal desativada. Era a mesma assinatura acústica nos dois momentos, separados por 3 dias. A análise continuou com os ruídos de fundo. Freire filtrou as vozes e se concentrou nos sons ambientes de baixa frequência. Em ambos os arquivos, ele detectou a presença de um ruído de motor. Não era um som genérico de tráfego. A análise espectral revelou que se tratava do som contínuo de um motor de grande porte, em marcha lenta, compatível com o de um caminhão estacionado nas proximidades. O padrão sonoro do motor era o mesmo nas duas gravações. A conclusão do laudo pericial de Miguel Freire foi inequívoca. A correspondência do eco das paredes da banca e do ruído de fundo do motor provava cientificamente que a chamada de emergência de Cláudia foi feita exatamente no mesmo ponto geográfico onde ela gravara a mensagem para a irmã. O local do ataque era o mesmo local que ela havia designado como seu ponto de segurança. A perícia de áudio transformou um som ambiente em uma prova forense. A investigação agora tinha a confirmação de que o ataque ocorreu na praça, e a evidência sonora conectava a vítima ao local do crime no momento exato da agressão. A perícia de áudio forneceu uma nova direção para a investigação. A presença do som de um motor de caminhão no local do crime era uma pista concreta, uma informação que precisava ser verificada visualmente. Com essa informação, a equipe da delegada Patrícia Dornelles iniciou uma nova fase do trabalho, a busca por imagens de câmeras de segurança. O objetivo era encontrar um registro que pudesse confirmar a presença de um veículo de grande porte na área, no horário do desaparecimento de Cláudia. Os investigadores percorreram os estabelecimentos comerciais no entorno da praça. O procedimento era padrão: solicitar acesso às gravações da noite de 13 de maio em uma janela de tempo específica. A busca levou a polícia a um pequeno mercado localizado em uma rua adjacente. O proprietário, um homem chamado Álvaro, colaborou com a investigação. Ele informou que possuía uma câmera externa, instalada para monitorar a entrada de seu estabelecimento e parte da via pública. A câmera não apontava diretamente para a praça ou para o terreno baldio. Seu ângulo de visão cobria a calçada em frente ao mercado e a rua lateral que dava acesso à parte de trás da área. A qualidade da gravação era baixa, especialmente durante a noite. As imagens eram granuladas, em preto e branco e sem alta definição, o que dificultava a identificação de detalhes como placas de veículos ou rostos. Apesar das limitações técnicas, o material era valioso. Os investigadores analisaram as gravações do horário correspondente ao desaparecimento de Cláudia. Em um determinado momento, as imagens registraram a passagem de um caminhão. O veículo entrou na rua lateral em baixa velocidade. O registro temporal da gravação era preciso. A entrada do caminhão na rua ocorreu poucos minutos depois do momento em que outras câmeras mostraram Cláudia descendo do ônibus e caminhando em direção à praça. Apesar da baixa resolução, a silhueta do veículo era distinta. O formato da cabine, a altura e o comprimento da carroceria eram compatíveis com o modelo de caminhão pertencente e conduzido por Fábio. A informação foi cruzada com fotografias do veículo do suspeito. Para a polícia, a correspondência era clara. Era o veículo do principal suspeito, posicionado em uma rua de acesso ao local do crime, exatamente no período em que Cláudia desapareceu. A prova visual, mesmo que distante e imperfeita,
corroborava a evidência acústica de forma conclusiva. O som do motor detectado na ligação de emergência agora tinha uma imagem correspondente. A sombra na câmera distante colocava o caminhão de Fábio na cena do crime, no momento exato do ataque. A investigação agora possuía duas linhas de evidência independentes, uma sonora e outra visual, que apontavam para o mesmo suspeito e para o mesmo local. O cerco contra Fábio estava se fechando. A investigação policial atingiu um ponto de convergência. As peças individuais de evidência, antes analisadas de forma separada, começaram a se encaixar para formar um quadro completo e coerente dos eventos daquela noite. Para a delegada Patrícia Dornelles e sua equipe, o quebra-cabeça estava montado. Cada nova descoberta reforçava a anterior, construindo um caso sólido contra um único suspeito: Fábio, o marido da vítima. A base do caso era o boletim de ocorrência registrado por Cláudia dias antes de sua morte. Este documento provava formalmente o histórico de agressão e estabelecia um motivo claro. A denúncia representava a tentativa de Cláudia de romper o ciclo de violência, um ato que, para a polícia, poderia ter sido o gatilho para a ação final do agressor. A isso, somavam-se as mensagens de texto enviadas por Fábio. Elas demonstravam a premeditação. Ele não apenas marcou o encontro, mas o fez sob o pretexto de discutir a guarda da filha. Um apelo emocional para garantir a presença de Cláudia. A escolha do local, a praça em frente à delegacia, foi interpretada pelos investigadores como uma manobra de manipulação, usando a falsa sensação de segurança da vítima contra ela mesma. A chamada interrompida para o número de emergência 190 era a evidência do ataque em andamento. O áudio, embora curto, documentava a tentativa de Cláudia de pedir ajuda e a agressão que a silenciou. A perícia de áudio de Miguel Freire foi a peça que conectou o ataque ao local. Ao provar que a assinatura acústica da chamada de emergência era idêntica à do áudio enviado à irmã, a ciência confirmou que o crime ocorreu exatamente onde a polícia suspeitava. Finalmente, as imagens da câmera de segurança do mercado corroboraram tudo. A gravação, mesmo distante, colocava o caminhão de Fábio na rua lateral da praça, no exato intervalo de tempo do desaparecimento. A evidência visual se alinhava perfeitamente com a evidência sonora do motor de caminhão capturado na ligação. O conjunto de provas era robusto e apontava em uma única direção. Os investigadores tinham o histórico de violência, a armadilha para o encontro, a prova sonora do ataque no local e a confirmação visual da presença do suspeito na cena do crime. A tese da investigação se consolidou. Fábio havia utilizado o exato local que Cláudia associava à sua proteção como o cenário para o crime. O cerco estava fechado. A próxima etapa era a ação policial para efetuar a prisão do principal e único suspeito. Com as provas reunidas, a delegada Patrícia Dornelles solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva contra Fábio. A representação se baseava no conjunto de evidências: o histórico de agressão, a premeditação do encontro, a ligação de emergência interrompida, a perícia de áudio e as imagens do caminhão. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário. Com o mandado em mãos, a Polícia Civil organizou a operação para efetuar a captura. Fábio foi localizado e detido. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão. Foi conduzido à delegacia para os procedimentos formais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde aguardaria os próximos passos do processo em regime fechado. Após a prisão, o caminhão de Fábio, que já estava sob vigilância, foi oficialmente apreendido. O veículo foi transportado para o pátio da polícia para ser submetido a uma perícia criminal completa. O objetivo era encontrar vestígios físicos que pudessem conectar o caminhão à vítima ou diretamente à cena do crime. Ao mesmo tempo, as roupas que Cláudia usava na noite em que desapareceu foram enviadas ao laboratório para uma análise detalhada. Os peritos criminais iniciaram um trabalho minucioso no interior da cabine do veículo. Foram coletadas amostras de fibras dos tapetes e do estofamento. Partículas de terra e barro presas no assoalho também foram recolhidas para análise comparativa. Cada elemento era catalogado e acondicionado
para posterior exame em laboratório. A análise microscópica e química dos materiais coletados produziu a evidência final que a investigação buscava. Os resultados do laboratório foram conclusivos. Vestígios de barro encontrados nas roupas de Cláudia eram quimicamente compatíveis com as amostras de terra retiradas do assoalho do caminhão de Fábio. A composição do solo era a mesma. A descoberta mais importante, no entanto, veio da análise das fibras. Minúsculas fibras sintéticas, idênticas às do tapete da cabine do caminhão, foram encontradas firmemente aderidas ao tecido da roupa de Cláudia. A correspondência era exata. Esta era a prova física direta que faltava. Ela confirmava que Cláudia Ramos esteve dentro do veículo de seu marido na noite de sua morte. A prova material selava a conexão entre o agressor, a vítima e o local onde o crime foi finalizado ou de onde seu corpo foi transportado. Com a conclusão do inquérito policial, o conjunto de provas foi encaminhado ao Ministério Público. Fábio foi formalmente denunciado por feminicídio, com qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Sua prisão preventiva foi mantida durante as audiências de custódia, e ele passou a aguardar o julgamento em regime fechado. O processo judicial que se seguiu teve um momento de grande impacto e significado. Durante uma das audiências, a promotoria solicitou a reprodução da gravação de voz que Cláudia Ramos enviou à sua irmã no dia 10 de maio. A sala do tribunal ouviu a voz da vítima, clara e firme, proferindo a frase que havia se tornado central para o caso: "Se ele fizer algo, estou pedindo ajuda aqui." A reprodução do áudio cumpriu uma dupla função no processo. Primeiramente, serviu como evidência material. A gravação comprovava a consciência de Cláudia sobre o perigo que corria e sua tentativa de criar um registro de segurança, associando um local específico à sua busca por proteção. O arquivo também foi a base para o laudo pericial, que estabeleceu a conexão sonora entre aquele momento e a chamada de emergência interrompida na noite do crime. Em segundo lugar, a gravação adquiriu um forte valor simbólico. A voz de Cláudia, reproduzida no ambiente formal do tribunal, representou sua última tentativa de romper o ciclo de violência. Para a acusação, para a família e para os observadores do caso, aquele áudio se tornou o símbolo do seu pedido de ajuda. Era a materialização de sua luta, um eco que persistiu mesmo após sua morte, agora sendo usado como instrumento para buscar justiça em seu nome. A voz de Cláudia, gravada em frente à delegacia, se tornou a principal testemunha contra seu agressor. O assassinato de Cláudia Ramos gerou forte comoção na cidade de Caxias do Sul. A divulgação dos detalhes do caso, especialmente a ironia do local do crime, provocou reações na imprensa e na sociedade civil. O fato de uma mulher ter sido morta exatamente na área onde buscou a proteção do Estado tornou-se o ponto central do debate público. A história de Cláudia deixou de ser um registro policial e passou a simbolizar uma falha coletiva. O debate rapidamente se concentrou em uma questão sistêmica: a aparente demora na implementação de medidas de proteção efetivas para Cláudia após sua denúncia. Organizações de defesa dos direitos das mulheres lideraram as manifestações e as críticas. Para esses grupos, o boletim de ocorrência, por si só, não havia sido suficiente para garantir a segurança da vítima. A discussão pública questionava o que poderia ter sido feito no intervalo de 3 dias entre a denúncia e o assassinato. Esses grupos pressionaram as autoridades por maior vigilância em áreas próximas a delegacias especializadas. A praça onde Cláudia foi morta tornou-se o exemplo central dessa exigência. A proposta era aumentar a presença policial e instalar mais câmeras de monitoramento nesses locais, transformando-os em perímetros de segurança real, e não apenas simbólica. Outra reivindicação foi a criação de um sistema de resposta mais rápida para chamadas de emergência. A ligação interrompida de Cláudia para o número 190 foi usada como argumento principal. A proposta era que ligações originadas por vítimas com boletins de ocorrência recentes ou feitas de locais já sinalizados como de risco recebessem prioridade máxima de atendimento e despacho de viaturas. O objetivo era criar um protocolo de alerta
que reconhecesse a urgência de um chamado vindo de alguém, já sob ameaça documentada. O caso de Cláudia Ramos deixou de ser um crime isolado e se transformou em um catalisador para a discussão sobre a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade. A morte dela expôs uma lacuna crítica no sistema, o período de alto risco entre a denúncia e a efetivação de uma medida protetiva. A comoção em Caxias do Sul transformou-se em um grito por mudanças práticas, exigindo que a coragem de denunciar fosse acompanhada por uma estrutura de proteção mais ágil e eficaz. O caso de Cláudia Ramos não terminou com a prisão de Fábio. A morte dela se tornou um marco para a cidade de Caxias do Sul e para o debate sobre a violência doméstica no Brasil. A luta de Cláudia, embora interrompida de forma violenta, gerou um legado concreto, focado em evitar que outras mulheres enfrentassem o mesmo destino. Sua história foi incorporada em campanhas de conscientização por todo o Estado. O foco principal dessas campanhas era a importância de medidas protetivas de urgência, aplicadas de forma rápida, e a necessidade de um acompanhamento ativo dos casos logo após o registro da denúncia. O intervalo de 3 dias entre o boletim de ocorrência de Cláudia e sua morte passou a ser usado como um exemplo prático da janela de perigo que muitas vítimas enfrentam. O caso expôs que a denúncia, por si só, pode não ser suficiente para garantir a segurança imediata. Em resposta direta ao crime, movimentos sociais e organizações locais de Caxias do Sul criaram iniciativas práticas. A mais notável foi a formação de redes de apoio voluntário. O objetivo dessas redes era oferecer acompanhamento físico para mulheres em situação de vulnerabilidade. Voluntários passaram a se organizar para acompanhar vítimas em trajetos considerados de risco, como o percurso entre a delegacia, a residência e o local de trabalho. A ação visava impedir que agressores pudessem abordar as vítimas sozinhas, eliminando a oportunidade para encontros forçados ou armadilhas, como a que foi montada para Cláudia. A frase que ela enviou em áudio para a irmã, "Estou pedindo ajuda aqui", foi adotada como um lema por esses movimentos. A história de Cláudia tornou-se um instrumento para educar a população sobre os sinais de perigo e a importância de uma rede de suporte comunitária que agisse em complemento às ações do Estado. Sua morte, ocorrida no exato local onde buscou proteção, resultou na criação de novas formas de proteger outras mulheres, transformando a tragédia individual em um catalisador para a mudança coletiva.